Estamos de volta e vamos direto para a nossa primeira culinária, que hoje tá super especial. Eu visitei, gente, um restaurante de comida mineira e nós preparamos, eu e o chefe, um prato que vai te deixar com água na boca. Dá uma olhada. A culinária mineira é repleta de afeto, de tradição e, sem dúvida alguma, é um dos nossos patrimônios nacionais. E foi justamente a comida que fez com que o chefe Rafael Braga se mudasse para Belo Horizonte e mergulhasse nesse universo gastronômico. Eu sou apaixonado pela cozinha mineira. E qual que é a base da culinária mineira? Como que a gente pode definir esse tipo de comida? Comida caseira do dia a dia. Eles gostam muito de galinha, porco, angu, que é muito diferente da polenta, e eu aprendi isso lá. Ora pronobis, quiabo, muito legumes, verdura, muito tempero, né? Muito tempero. Coentro, cominho. A base da comida mineira é uma base de muito tempero, muito sabor. Doce mineira, sempre a primeira, gosto quando ela diz o ai. Você lembra a comida da sua avó, a comida da sua mãe, e quando você vai comer no restaurante não é tão fácil de agradar o mineiro, porque ele sempre fala, minha avó faz melhor. Eu ouvi isso muitas vezes em Minas Gerais. Você mencionou um ingrediente muito presente na gastronomia mineira, que é o ora pronobis, não tanto consumido aqui em São Paulo. Que ingrediente é esse? Que sabor que ele tem? Na verdade, o ora pronobis é uma punk, né? Eu não conhecia até chegar em Belo Horizonte. Lá é uma planta que dá em qualquer lugar. Realmente, você planta em qualquer lugar, ela prolifera muito fácil. E ela é muito parecida com o quiabo, tanto que é conhecida como quiabo em folha. Ela é uma folha e ela é extremamente viscosa. Então a gente usa na finalização do angu, na finalização de qualquer prato com muito molho, galinha, rabada. Então o mineiro gosta muito disso. E vai passando de geração para geração. Então o uso do coloral é muito forte. Então eles respeitam muito a base da cozinha mineira, eles respeitam muito a tradição, o que foi passado de geração em geração. Você sente que há alguma semelhança na comida do nosso interior para a comida mineira? Muita semelhança. Na verdade, muda alguns ingredientes de uso que mineiro usa mais ou que paulistano do interior usa mais, mas elas são todas comidas de afeto, né? Então a gente usa, o porco usa muito no interior de São Paulo, a gente tem um grande chefe que é um dos melhores do mundo, Jefferson Rueda, aqui, usa a base do porco para fazer a gastronomia. Então a gente usa muito galinha caipira. Então um ingrediente outro que muda mais. Abóbora, uma coisa que usa muito em Minas, a gente usa muito aqui também. Elas são muito parecidas. São cozinhas que se confundem, acho que se você colocar. Mas mineira é muito mais tradicional do que o interior de São Paulo. Essa conversa me deu fome. Vamos para a cozinha então preparar uma refeição tipicamente mineira? Por favor. Vamos aprender o quê, chefe? Qual que é o primeiro prato? Hoje a gente vai fazer, acho que o prato mais mineiro que eu conheci lá, que é o frango com quiabo, né? E com a finalização do ora pronobis que eu falei pra vocês. E com anguzinho. Ai, que delícia! Tá? Esse é o prato, acho que mais comido, acompanhado com arrozinho e tudo mais, mas angu e frango caipira Comidinha não tem caseira. essa é a comida base de Minas. E no frango você vai usar esses ingredientes aqui. Isso Apresente pra gente. Como eu disse pra vocês, eles usam muito tempero, muita base de sabor e tudo mais. Um frango, né? Alho e cebola não pode faltar na cozinha mineira. Aqui a gente tem coloral, cominho em pó, coentro em pó, sal, quiabo. Aqui eu já dei uma tostadinha nele, que é um segredo para ele não ficar com aquela baba, porque as pessoas não gostam. Um extrato de tomate e ora pronobis picadinho, tá? Perfeito. Aqui em São Paulo, como é muito difícil de encontrar e tudo mais, vocês podem substituir pela couve. É bom demais, não tem como duvidar. A cebola corta um pouco da cocção do alho que está fritando, porque ela solta um pouco de água, né? E aí a gente não queima o alho. Uma coisa que eu aprendi em Belo Horizonte, Minas também, não tinha o costume de fazer isso. Os temperos secos a gente coloca para fritar também. Antes de colocar então a proteína, você Isso vai mesmo. colocar como refogado. Porque ele abre todo esse aroma do seco, né? E é sem miséria, né? Tá vendo que é uma bela colher de sopa, quase. Isso mesmo.
como eles gostam muito de fazer a comida, que a gente fala, como é uma cozinha de afeto, é sempre um pouquinho mais. Sim. Mineiro sempre fala assim, vai no olho, se precisar de mais um pouquinho, coloca mais um Sempre pode, pouquinho. né? Uma pitadinha de amor, uma de coloral e vai. Isso mesmo. Você pergunta uma receita pro mineiro, nunca ele tem a receita, é sempre põe um cadinho daquilo, e aí você vai fazendo a receita. Agora a gente entra com as nossas... Aqui eu tô usando sobrecoxa, tá? Eu amo coxa e sobrecoxa porque são carnes mais suculentas, né? Mas se você quiser usar frango inteiro, galinha, caipira inteiro, pode também, tá, gente? Não tem uma restrição em relação a isso. E você virou a pele para o calor. Isso mesmo. A pele primeiro, para ela dourar e soltar a gordura da pele. Você virou razão, virou paixão, virou prazer, me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Qual que é a diferença de angu e de polenta? Isso eu também descobri lá. O angu mineiro é fubá e água. Só. Não tem tempero. Sem tempero, sem alho, sem sal, sem nada. Colocou sal, vira mingau. Colocou manteiga e o queijo, vira polenta. Então aqui Essa é a você grande diferença. colocou fubá e água, mais somente. nada. Então aqui a gente está trabalhando com 1 litro de água. Eu separo 500 ml dessa água para dissolver o fubá, para não empelotar na hora que entrar na água fervente. Tá? Ferveu, diluiu, a gente entra com esse fubá nessa mistura. Essa é a Sempre dica, então, para que ele mexendo. fique lisinho. Isso mesmo. E tem que ficar mexendo sem parar? Depois que você conseguir fazer ele dissolver, ficar uma massa mais homogênea, você pode parar de mexer e deixar ele em fogo bem baixo. E o que complementa tudo isso é Tá o aqui, molho ó. do nosso franguinho. Esse molho que tá bonito, hein? Olha a cor desse frango. E a gente já virou ele aí, no caso, né? Agora já dourando a parte de baixo. Aí eu entro com extrato de tomate nessa mistura por cima. Uma coisa que eu gosto é deixar o extrato também dar aquela queimadinha. Quando a gente fala cozinha, é dar uma caramelizada, né? Que solta muito mais sabor pro alimento e tudo mais. Então a gente trabalha muito com essa caramelização na cozinha. O famoso ping frita, né? Que vocês já ouviram. O famoso fundinho de panela Isso, também, que é onde está né? todo o sabor, né? Todo o sabor tá Isso ali. a gente sempre trabalha com isso. Então aqui eu vou deixar ele junto com a gordura, dá uma reduzidinha, mexe o frango, retira tudo que você tem na sua panela colado, tudo certinho. Deixar ele aqui 1 minutinho é o suficiente, né? Pra ele pegar todo esse sabor. Logo em seguida, a gente dá uma acertadinha no sal, tá? Eu sempre acerto o sal logo depois e no final. Porque como esse molho reduz também, você coloca muito salgado no início, quando ele reduzir, ele vai ficar... não tem como comer, tá? Então sal é uma coisa que você consegue acertar no final. Sal pra menos sempre é o melhor. Bota o rosto no meu, chega mais perto de mim. Mas ele conta que eu sou teu namorado. Vamos ver como tá? 40 minutos depois, Uau! você vê que o molho já dá uma encorpada, é ele outro reduz, molho. pega muito mais sabor, tá? Nessa hora, é a hora que vai pra finalização, que a gente entra com o quiabo. Vocês podem ver que ele já tá um pouquinho tostado, é um segredo que eu aprendi lá também. Frigideira muito quente, você joga o quiabo já e só dá uma tostada Assim nele. não baba. Assim ele não baba, tá? E aí, porque se você colocar ele aqui antes, ele vai ficar aquele molho pesado, com muita baba, e o pessoal não gosta, né? Por isso preconceito com o quiabo. E As aí pessoas entra não sabem. também a hora pronobis ou a couve? Isso mesmo, tá? Tô querendo te encontrar, sinto a falta do teu amor. Assim como a galinhada, a ambrosia é um prato tradicional na mesa de muitas famílias. E essa sobremesa é preparada com pouquíssimos ingredientes. O que temos aqui? Uma sobremesa muito simples. A gente usa leite, ovos, açúcar e eu dou um toque de limão, pode ser siciliano, Tahiti, o que você tiver em casa, do suco e da raspa, para dar uma acidez e quebrar, porque é um doce que vai muito açúcar. Parece quase uma omelete. Bem parecido. Uma omelete doce? Uma omelete doce? Pode é ser, isso? pode ser. Mas tem gosto de ovo? Não fica com Não gosto de ovo fica? depois da cocção, não fica. Nosso leite ferveu.
ferveu e agora é o momento de adicionar o açúcar que você deu uma temperada com canela e cravo? Isso mesmo, para dar uma aromatizada na sobremesa, não rouba todo o sabor e fica uma delícia, tá? Então a gente entra com... Aqui tem meio quilo de açúcar para 1 litro de leite, tá? Vai fazer uma nova fervura e você precisa que todos os grãos de açúcar sumam, tá? Antes de entrar com os ovos batidos. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Nesse momento, você entra com os ovos, tá? Na ambrosia é diferente, você vai entrar com os ovos e não vai mexer muito. Coloca ele separado e tem que deixar cozinhar para criar os grumos, tá? Mas com você os bateu ovos. os ovos antes, como um omelete. Isso mesmo. Cuidado Levantou. nesse momento, né? Que é sempre emocionante trabalhar com leite. Aqui a gente baixa um pouco. O truque da colher de pau funciona? Funciona. Isso aqui funciona. Funciona? Porque quando Ai, bate olha. ela volta. O leve a soprar também funciona. Porque você qualquer coisa fria que você joga no leite fervendo, ele volta, Dá certo. tá? Então aqui, agora a gente entra com os ovos. Diferente de outras sobremesas que a gente busca sempre um creme lisinho, Essa não. aqui nós queremos que dê aquela empelotadinha, Isso né? mesmo. Então aqui eu deixo, ele vai voltar à fervura de novo, você vai mexendo muito pouco. Agora é a parte mais demorada da ambrosia, tá? Agora até ela chegar no ponto, dependendo do ponto que você quer, pode levar de 20 a 40 minutos. A nossa, que eu fiz uma antes que eu gosto dela mais firmezinha, que eu falei, foram 40 minutos, tá? Para uma ambrosia bem cremosa, esse é o ponto que a gente já finalizaria. Eu finalizo ela com mais uns 5, 10 minutos de cocção, que ela fica um pouco mais firme. Mas como esse é o jeito tradicional, eu entro com um toquezinho de suco de limão, para dar uma quebrada, né, no doce Trazer um pouco de frescor, né, Isso pro mesmo. doce. Dá uma mexida. E a raspa de limão. Você pode usar o seu ralador de casa simples, tá? Aqui a gente está usando o siciliano e recomenda-se que deixe 12 horas na geladeira. Sempre é uma sobremesa que o pessoal faz de um dia para o outro. Se tiver uma geladeira muito potente, um freezer, você pode fazer para servir para janta, mas normalmente fica 12 horas na geladeira descansando, tá? Vou tirar nesse ponto aqui, que é o ponto mais tradicional que a gente tem da ambrosia, tá? E normalmente come com canela em pó. Vamos pra parte boa, chefe? Por favor, provar. Vamos provar. Já fui transportada para o interior, para Minas Gerais. Direto para Minas, né? Nossa, Remete que a uma delícia. tranquilidade. E é um prato realmente simples, mas com Simples. muito sabor. Isso aí. Meus parabéns, obrigada de coração Eu que por ter agradeço. compartilhado conosco Obrigado. essas receitas, um pouquinho de Minas Gerais. Você encontra o chefe Rafael no Restaurante Bambu, @Restaurante Bambu Oficial e também no @Chefe Rafael Braga. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço.